Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, nós estamos mais uma vez neste santo lugar para compartilhar com os amados irmãos a gloriosa palavra de Deus. Quero nesse instante trazer-lhes as saudações, as calorosas saudações da minha amada esposa, a pastora Luciene, também da minha família, dos meus filhos, noras, genros, enfim. Que Deus abençoe muito a vida de todos os amados irmãos. Irmãos amados, a cada dia que passa, o nosso coração, ele fica mais desejoso de estarmos retornando aos cultos, uma igreja. Mas eu tenho certeza de uma coisa: em tudo na vida Deus tem um propósito, e a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que toda essa situação tem, de uma certa forma, trazido tem trago um alerta para todos nós. Tem uma mensagem. Certamente essa pandemia, ela espalha uma mensagem para a humanidade. Para uns medo, para outros uma cautela, uma precaução, para outros uma mensagem de que as coisas, que os tempos estão se findando, que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que, sem dúvida nenhuma, este é mais um dos sinais que evidenciam a aproximação da volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Enfim, essa situação, essa pandemia, ela traz uma mensagem para cada um de nós. Que mensagem ela traz para a sua vida? Deus abençoe. Nós estamos aqui para trazer nessa noite, compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Esse trabalho, este culto, é um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, Campo de Uberaba, do qual eu tenho o privilégio, o prazer e a honra de ter sido escolhido por Deus para, juntamente com os demais obreiros, presidir esse vasto campo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos de nossas variadas igrejas e cidade. Um forte abraço a todos vocês. Gostaria nesse instante de fazer uma oração com os amados irmãos para darmos sequência ao nosso grande culto dessa noite, tá bom? Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, Pai do nosso amado, do nosso grande e perfeito Salvador Jesus Cristo, queremos pedir a orientação, queremos pedir a direção e a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Pai Santo, fala conosco. Tu sabes exatamente o que a nossa alma precisa ouvir da Tua parte. Pai Santo, que essa noite seja uma noite de bênção, seja uma noite de alegria e seja uma noite de vitória. Abençoe toda a nossa igreja amada e abençoe os amados irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Fica conosco e abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Gostaria de convidar os amados irmãos para fazermos uma leitura na palavra do nosso grande Deus. Gostaria de ler, irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Esse texto traz-nos um glorioso, um maravilhoso ensinamento sobre a armadura de Deus. Eu acredito, meus amados irmãos, que o mundo, as nações, enfim, o ser humano está sempre se preparando para lutar contra os seus inimigos. Certamente, nesse momento
em que o mundo atravessa dessa crise na saúde, os médicos, a Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, o secretário da Saúde, enfim, todas as pessoas que estão na linha de frente, que cuidam da saúde do povo, estão se preparando, pastor Jesusmar, para enfrentar este arco inimigo chamado coronavírus. Certamente cientistas na área da saúde trabalham noite e dia procurando uma forma de vencer este inimigo. As nações se preparam também para lutar, para uma eventual luta, uma eventual guerra. Isso em todas as esferas, E certamente na esfera espiritual também não é diferente. Gostaria de trazer dar um tema para o estudo dessa noite. Preparados para vencer. Ou seja, o título da minha mensagem, o tema do meu sermão, Preparados para vencer. Vou ler Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Gostaria de me assentar, tendo em vista que fica numa posição até mais cômoda, para podermos meditarmos na palavra do nosso Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, gostaria de compartilhar com os amados irmãos esta mensagem, esta gloriosa mensagem. Eu sei que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cuida do seu povo. A Bíblia diz no Salmo de número 121 que elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, este salmo de número 121 tem como título: Deus é o guarda fiel do seu povo. E continua dizendo o salmo que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, pois o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal,
Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, Deus, Ele tem uma preocupação em ver e fazer com que o seu povo sejam vitoriosos, preparados para vencer. É bem verdade, meus amados irmãos, que existe, dois tipos de pessoas no mundo, basicamente, diz os pensadores. Ou seja, existe os vencedores e existe os perdedores. Acredito eu que você, que nós, eu faço parte do segundo grupo, ou do grupo dos vencedores. Eu creio que eu nasci para vencer, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus dos vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. É bem verdade, meus amados irmãos, que o fato de nós perdermos uma batalha não quer dizer que perderemos a guerra. Podemos até perder uma batalha, mas venceremos a guerra em nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, o que fazer quando as coisas ruins acontecer em nossas vidas? Quando aparentemente aparecer que nós perdemos. O segredo da vitória, o segredo básico, a diferença básica entre um vencedor e um perdedor é que o vencedor, ele vai até o fim, o perdedor desiste. A derrota chega na vida de alguém não é quando ele perde uma batalha, é quando ele desiste de lutar. O dia que você desistir de lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, enfim, desistir de lutar por qualquer causa, aquele dia você perdeu. Preparados para vencer. Deus quer que você seja vitorioso. Ele luta por você, Ele luta por mim. Ele me mostra o caminho da vitória e eu preciso percorrer por ele. Tá bom, meu amado? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus objetivos, pois Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Dentro do texto que nós lemos, um texto muito conhecido, um texto muito lido, estudado e também até ensinado e pregado. Mas acredito que nessa noite Deus tem uma mensagem para a minha vida e para a sua vida. E quero chamar a sua atenção. Se você nasceu para vencer, se você se considera um vitorioso, uma vitoriosa, continue nessa jornada e nessa fé. A Bíblia ela está recheada, pastor Jesusmar, principalmente no livro de Apocalipse, agora me falha a memória, mas são várias vezes que a palavra diz ao que vencer. Existe promessa para os vencedores. Então, meu amado, permaneça firme. A mensagem dessa noite, aleluia, preparados para vencer. Irmãos amados, quem escreveu esse texto, essa passagem bíblica, foi o grande apóstolo Paulo, considerado pelos teólogos o Salomão do Novo Testamento, dada a sua sabedoria, a sua versatilidade e também até a sua espiritualidade. Um homem que, segundo os estudiosos, mais escreveu livros no Novo Testamento. Pelo menos 13 epístolas, são de autoria de Paulo, inclusive alguns atribuem também a Paulo a carta aos Hebreus. Se realmente foi Paulo, são 14. Se não foi Paulo, são pelo menos 13 epístolas, cartas.
entre pastorais, ministeriais e também cartas universais, endereçadas para grupos, pessoas e etc. Ou seja, Paulo escreve essa carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Segundo a geografia bíblica, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade litorânea. Existia ali naquela cidade um porto, aonde recebiam, os navios, mercadores que traziam suas mercadorias de vários lugares, de várias partes. E as pessoas se deslocavam, inclusive, de cidades circunvizinhas para a cidade de Éfeso, para retirar as suas encomendas e as suas mercadorias. A cidade de Éfeso era uma cidade, populacionalmente dizendo, uma cidade com uma quantia considerável de habitantes. Existia naquela cidade também um grande templo, principalmente para a época, aonde a arqueologia bíblica diz que esse templo tinha aproximadamente 20 metros de frente por 50 de fundos, ou seja, algo em torno de 1.000 metros quadrados, uma igreja com capacidade, ou um templo, melhor dizendo, com capacidade para aproximadamente 2.000 pessoas assentadas. E um templo suntuoso, magnífico, aonde a arqueologia diz que o piso daquele templo era um piso de mármore branco, importado da Itália. Algo magnificente para a época. Esse templo, ele era dedicado à deusa Diana ou Diana dos Éfeso. Portanto, aquela cidade era uma cidade extremamente idólatra. E Paulo, vou ser bem sucinto na minha palavra, Paulo, inspirado e orientado pelo Espírito Santo a escrever aos amados irmãos para a igreja, ora recém nascida na cidade de Éfeso, uma carta. E nessa carta, Paulo, orientado pelo Espírito de Deus e tendo como uma figura de um soldado romano, ou seja, as armas que Paulo tipifica, as armas espirituais, eram as armas de um soldado romano. Algo muito conhecido, algo que todos os cidadãos, pelo menos aonde estendia o vasto império romano, tinham conhecimento. Certamente, era quando Paulo fala aqui desse conjunto de armas que compõem a armadura de Deus, era algo que o povo estava familiarizado, eles viam os soldados romanos. Ou seja, da mesma forma, a linguagem que Paulo usa, uma linguagem até militar, é como que se Paulo dizendo: vocês sabem, existem os soldados romanos e vocês e nós somos soldados celestial. Fazemos parte do exército dos céus, do exército não do imperador romano, mas do exército de Jesus Cristo. Da mesma forma que o exército dos romanos, soldados romanos, precisam ter as suas armas para enfrentar os seus inimigos, nós também, como cristãos, precisamos nos revestir da armadura de Deus, pois Deus quer nos deixar prontos para vencer. Gostaria de fazer uma leitura com os amados irmãos em um comentário que eu separei aqui para ler para os irmãos. Diz assim: nós vamos aprender, por meio deste texto sagrado, sobre a necessidade de nos revestir de toda a armadura de Deus. Todos os exércitos do mundo
cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. As nações mais ricas e até as mais pobres estão em busca de armas potentes e poderosas para se protegerem dos inimigos, tanto se defendendo como atacando com eficiência o oponente. Da mesma forma, o cristão deva se revestir das armas espirituais mais poderosas e potentes que existem, para vencerem todos os inimigos e adversários. Acredito que os irmãos entenderam esse comentário que eu li e tenho certeza absoluta, Deus não quer que nem você e nem eu saiamos perdedores, derrotados ou envergonhados, pois toda derrota sofrida por um servo de Deus, de uma certa forma, desonra ao nome de Deus. E toda vitória conquistada pelo servo de Deus glorifica o nome de Deus, honra o nome do nosso Deus. Portanto, preparados para vencer, bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de ler mais aqui um comentário com os irmãos, a necessidade de se revestir da armadura de Deus. Meus amados, nós nos preparamos para muitas coisas, né? Nos preparamos quando vamos casar, nos preparamos para o mercado de emprego, estudando, fazendo um curso profissionalizante, né? Nos preparamos para o ministério, fazemos um curso de teologia, um pós-graduação de teologia, participamos dos cultos de ensinamento, de doutrina, enfim, estamos nos preparando para exercer com eficiência o nosso ministério. E na vida espiritual, muito mais, porque a Bíblia diz, meus amados, que a nossa luta, ela não é contra um inimigo visível, né? Nós não estamos vendo as hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro no primeiro capítulo, ou melhor, na primeira carta, no capítulo de número 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o que quer dizer a palavra vigiar? Estar atento, estar velando, estar olhando. Inclusive a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai. Por que isso? Para que nós possamos entender, discernir quando é que o inimigo de nossas almas está trabalhando contra a nossa vida. Bem verdade, meus amados irmãos, que nós precisamos ter visão espiritual, entender o trabalhar tanto de Deus quanto o agir do nosso inimigo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, a necessidade de se revestir da armadura de Deus. Cada um de nós precisamos sentir essa necessidade, né? Ou seja, eu preciso sentir que eu preciso crescer, eu preciso sentir que eu preciso melhorar, eu preciso sentir que eu preciso avançar, eu preciso sentir que a minha luta não é contra a carne, eu preciso perceber, eu preciso ver que a minha luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Ou seja, a sua luta, meu irmão, ela não é contra o seu esposo. A sua luta, minha irmã, ou meu irmão, não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra o filho que às vezes está aprofundado nas drogas, em qualquer outra situação. A nossa luta, ela é contra os principados,
ela é contra as potestades, ela é contra os príncipes da maldade, ela é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? A minha luta não é contra aquela pessoa que me persegue, mas é contra quem faz ela me perseguir. A minha luta, ela não é contra as pessoas que me caluniam, que me difamam, mas é contra quem faz elas me caluniar e me difamar. Quando eu entendo isso, eu estou preparado para vencer. Bendito seja o nome do Senhor. E uma das características do vencedor é perdoar, é ajudar quem lhe dificultou a caminhada para chegar na sua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a Bíblia, e também esse comentário: a necessidade do cristão de se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A primeira epístola de João, no capítulo 4 e o versículo 4, diz essa palavra: maior é o que está com você, meu irmão, maior é o que está comigo do que está lá de fora, planejando, armando, arquitetando e preparando pessoas de variadas situações para nos atacar. Mas cabe a nós estarmos preparados para vencer. Diz a palavra, meus amados irmãos, que quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, esta foi a resposta de Ezequias: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Em 2 Crônicas, no capítulo 32 e o versículo de número 7, nós vamos conferir esta passagem bíblica. Ou seja, ao ser animado, fortalecido por Deus, da mesma forma que Deus fala com Ezequias, que Deus anima o rei Ezequias, nessa noite o Espírito Santo está me animando e animando a ti. Deus, ele é maior do que esta. Oh, Ramanta lá, Bastulianda lá, Baxérias, Uiderraias, Turianda lá, Baxérias, Turicaias. Deus, ele é maior do que essa luta que você está enfrentando. Deus, ele é maior do que todos os nossos problemas juntos. Existe um pensamento, meu irmão, que diz que ao invés de você dizer a Deus o tamanho do seu problema, faça o contrário. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus, ele é maior e ele tem vitória para as nossas vidas. Preparados para vencer. Primeira situação que eu quero lhe deixar bem claro nessa noite é que Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero profetizar para você, meu irmão. Eu quero profetizar para a nossa nação, para o nosso Brasil e para o mundo. Eu sinto e vejo dias de bonança, dias de vitória. E quando toda essa situação que nós estamos enfrentando, quando toda essa situação que você está enfrentando, ela terminar, tu vai sair mais forte, mais fortalecido e mais preparado. E pode preparar para cantar o hino da vitória e o culto de ação de graça, porque a vitória está chegando. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Eu sei que Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Aleluia. Preparados para vencer. Bendito seja o nome do Senhor.
Continuando, meus amados, entretanto, para mostrar esta mesma convicção do rei Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo disse: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos, capítulo de número 13 e o versículo de número 12. Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, ele nos conduz, nos ensina que devemos rejeitar todas as obras das trevas e revestir-nos das armas da luz, porque a noite é passada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, para nos mostrar, pois a noite é passada e o dia é chegado. O que Paulo está dizendo? A noite na Bíblia representa um período de luta, um período de dificuldade, período de calamidade. Assim como o sol nasce e dissipa as trevas e nasce o dia, e certamente com o brilho do sol a esperança e a alegria, Paulo, então, usando dessa metáfora, ele diz: a noite está passando, a noite é passada e o dia já é chegado. Relembramos as palavras do salmista que disse: o choro pode durar uma noite, oh Deus bendito, mas a alegria, ela vem pela manhã. E certamente, meus amados irmãos, para termos essa convicção, essa certeza de que os heróis da fé tiveram, que a Bíblia diz que pela fé eles passaram pelo fio da espada, tiveram seu corpo cerrado ao meio, foram perseguidos, foram lançados na cova, foram lançados na fornalha, mas todos eles sabiam em quem eles tinham crido. Meu irmão, aleluia, saiba de uma coisa: Deus está te preparando para uma grande obra. Nunca pense que a sua luta está demorando. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não está tardando, Ele está caprichando, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Também, meus amados, em Lucas, no capítulo de número 11 e o versículo de número 21 e 22, traz-nos um ensinamento glorioso do nosso amado Salvador Jesus. Jesus disse que quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente, que desarmou a Satanás e nos libertou do império das trevas. Isso você pode confirmar também em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando, está nos orientando para fortalecer a nossa fé, que todo aquele que está preparado para vencer, ele precisa entender e nunca esquecer a obra que Deus realizou na vida dele. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra como era a sua vida antes de conhecer ao Senhor Jesus? Pois bem, da mesma forma que Ele te libertou, transformou a sua vida e tem te guardado até o momento presente, Ele é poderoso para te guardar, para nos guardar até o dia da sua maravilhosa volta. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia da sua volta. Bendito seja o nome do Senhor. Também, meus amados, em Romanos, no capítulo 13 e o versículo 14, Paulo ainda nos aconselha dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Temos de nos revestir da armadura do que é mais valente e mais forte, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo também. Bendito seja o nome do Senhor.
para todo sempre. Ou melhor, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Meus amados e muito diletos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Continuamos ainda o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 19, o Senhor Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só quem já venceu o diabo é quem tem o poder suficiente para nos fazer também vencedores sobre Satanás. Confira isso em Atos, no capítulo 10 e o versículo de número 38. Ou seja, aquele que nos aconselhou dizendo que eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda sorte de mal, ele tem autoridade para fazer isso. Por quê? Porque ele venceu ao diabo. O diabo foi vencido. Presta atenção, Deus, ele nos dá poder para matar o diabo, para destruir ao diabo. Mas Deus nos dá poder para vencer o diabo, para resistir ao diabo. A ponto de Tiago dizer: resisti-vos o diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, preparados para vencer. Continua dizendo ainda a gloriosa, a inefável palavra do Senhor. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 14, Paulo ainda nos aconselha dizendo, ou melhor, esse comentário eu já li para os irmãos, né? Em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 7, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, Paulo agora escrevendo à igreja que estava em Corinto, no capítulo 6, no versículo de número 7, ele está dizendo que nós devemos nos equipar, tomar posse da armadura ou das armas espirituais, dizendo ele, como diz a palavra, meus amados, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Continuando ainda, em 2 Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo de número 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que eu entendo, meus amados irmãos, por essa palavra? Que nós não devemos lutar com a força do nosso braço, com as armas carnais, com a maldade, com a malícia, ou com a mentira e outras coisas que são armas carnais. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus amados, que as obras da carne, elas por si mesmas, elas se desfazem. As armas carnais, elas se desfazem, elas não têm resistência, porque a carne, ela é fraca, ela não resiste. Mas as armas espirituais, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Como Paulo está dizendo e nos afirmando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do nosso inimigo. Ou seja, preparados para vencer. Resumindo tudo, meu irmão, a nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra as trevas, contra o exército, o império das trevas. Mas maior é o que está conosco. Aleluia! Maior é o que está com você. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ou seja, pode ter alguém fazendo uma obra de macumbaria, de feitiçaria. Não pode estar fazendo para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pode pegar o meu nome, escrever de frente para trás, costurar na boca do sapo, enterrar atrás do cemitério numa sexta-feira 13. Sabe o que vai acontecer? Nada.
Deus vai me abençoar. Pode, pastor, mas me falaram que está fazendo macumba para o meu nome. Um macumbeiro colocou aqui uma macumba na porta da minha igreja, ou na porta da minha casa, na porta, sei lá onde. E isso não vai acontecer nada, porque maior é o que está com você do que o que está lá de fora. Mas uma coisa é certa: revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele pode fazer o que ele quiser. A única pessoa que tem autoridade e que pode fazer você perder e ser derrotado é você mesmo, mais ninguém, porque Deus quer que você seja vitorioso. Diz ainda a palavra em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que nós já lemos, que a Bíblia nos orienta e nos aconselha dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E também em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, a Bíblia nos reforça mais ainda dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, o que eu entendo? A luta, a dificuldade, as obras das trevas, o inimigo de nossas almas com seus exércitos malignos, eles vêm, mas eles não são suficientes, não são bastante, nem para nos desanimar, nem para nos vencer, e muito menos para nos parar, ou para nos desequilibrar. Porque a Bíblia está dizendo: quando eu estou revestido, quando eu estou preparado para lutar e vencer, eu vou vencer e vou continuar firme vencendo. Não vai trazer nenhum desequilíbrio. Por quê? Porque maior é o que está comigo do que o que está lá de fora. E eu estou preparado para lutar e para vencer. Ou seja, ler ainda mais um comentário para os irmãos: a armadura pode ser definida como um conjunto de armas que formam uma vestimenta de guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para um soldado no campo de batalha. Estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo. Portanto, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Ou seja, a armadura, ele é um conjunto de armas que pode blindar o soldado no campo de batalha. Me traz à memória, irmãos, quando um infeliz rei, como o derrotado rei de Israel, chamado Acabe, que aleatoriamente, irmão Jesus Mar, ele é ferido no campo de batalha por uma flecha. A Bíblia diz que um soldado inimigo aleatoriamente puxa o arco e solta a flecha, e aquela flecha vai e atinge o rei, que estava disfarçado, de soldado lá no meio do campo de batalha, e pelas frestas, pela brecha existente na sua armadura, aquela flecha crava e lhe tira a vida. Ou seja, tão importante quanto ter uma armadura é cuidar para que essa armadura não tenha brecha, para que ela não tenha fresta. Porque a Bíblia diz também, irmãos, que além da couraça, que é o peitoral que protege os pontos vitais do nosso corpo, existe também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lógico, o maligno pode não lhe tocar, porque a Bíblia diz que o que é nascido de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Mas quando o soldado não podia, o adversário não tinha como chegar próximo, do seu oponente, ele então atirava flecha. Dardo quer dizer flecha. Satanás também, ele não pode tocar, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa, que mora ao nosso redor para nos guardar. Mas enquanto ele não consegue, o anjo está ali, não tem brecha, não tem fresta na armadura, ele vai tentar atirar flecha, dardos. O que é isso, irmãos? Pelo que eu entendo, o escudo da fé, que Paulo está dizendo, é porque muitas vezes ele quer colocar dúvida, ele quer colocar
desânimo e outras coisas. Então não dê ouvido, né? Diga para você mesmo: eu nasci para vencer, eu sou vitorioso, porque maior é o que está comigo do que o que está do outro lado. Tá bom, meu amado? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe sua vida financeira, te dê muita prosperidade, Deus abençoe a sua despensa, que nunca falte nada na sua mesa para você e sua família, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço. Deus te dê uma semana de paz, Deus te dê uma semana de vitória. Assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo, pois eu tenho certeza absoluta que essa palavra, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e certamente essa palavra poderosa, ela vai lhe instruir para o caminho da vitória. Portanto, não esqueça: preparados para vencer. Deus te abençoe, e eu quero orar e encerrar esse culto em nome de Jesus. Dias melhores virão, creia tão somente e verás a glória de Deus sobre a sua vida. Oremos. Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, quero agradecer o Senhor por essa palavra maravilhosa, quero agradecer o Senhor pela tua presença. Muito obrigado, meu amado Salvador. Pai Santo, abençoe a todas as pessoas que irão participar, que irão compartilhar, Senhor, este vídeo, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Abençoe também a nossa amada igreja, abençoe a nossa nação, o nosso país, o nosso estado. Senhor, abençoe que breve, que logo, Senhor, toda essa pandemia seja dissipada, para que o teu povo, para que a nossa nação possa restabelecer a vida normal para a glória do teu nome. Pai Santo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda essa amada igreja hoje e sempre. Digamos juntos: amém, Jesus. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém.